Meu nome é professora Andréa. Está precisando de uma mãozinha na química? Bora lá, vem estudar comigo! Na aula de hoje, a gente vai verificar o que é mol e como calcular. Imagine o seguinte: as medições, elas estão presentes em nossas vidas o tempo todo. Por exemplo, quando você vai fazer uma gelatina, precisa medir a quantidade de água suficiente para dissolver o pacotinho. Vai verificar a temperatura da água para colocar aquele macarrão instantâneo no momento que a água estiver entrando em ebulição. Ou ainda, medir a quilometragem do seu automóvel, medir algum objeto, algum móvel dentro da sua casa. Talvez calcular o tempo que você demora para tomar aquele banho gostoso. Ou ainda, pesar a massa daquela maçã super bonitona que está lá na prateleira no supermercado. Percebem que as medições estão presentes o tempo todo? Agora, me diz uma coisa: o que é medir? Se as medições estão presentes o tempo todo nas nossas vidas, precisamos saber o que é medir. Olha só, medir é comparar quantitativamente uma grandeza com uma unidade que é pré-estabelecida, certo? E grandeza, como a gente define? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. E a unidade é uma grandeza que é escolhida arbitrariamente como uma unidade padrão. Veja só, será que existe uma unidade correta para ser utilizada? Pensa comigo, você vai na padaria. Seria certo chegar lá e falar assim: por favor, 10 a menos 4 kg de mortadela? Ou ainda, você vê um elefante e comenta: ele pesa 600.000 gramas? Ou um ano apresenta 3,15 a 10 a sétima segundos? Percebe que tudo depende do que será medido? Portanto, a gente deve usar uma unidade que seja compatível com o grau ou a grandeza da medição específica, ok? E na química, como que isso funciona? Olha só, moléculas, átomos, íons. Para medir a quantidade dessas entidades, nós químicos definimos a grandeza quantidade de matéria, cuja unidade é o famoso mol. Então, mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas unidades elementares quantos são os átomos contidos em 0,012 kg de carbono 12. Minha nossa, tudo isso parece tão difícil. Mas como que a gente calcula esse mol? Uma palavra tão pequenininha, com uma definição tão grande. Vamos lá ver o cálculo do mol. Olha só, primeiramente eu lembro o seguinte: nos cálculos a gente sempre vai utilizar a massa atômica do elemento. Essa massa atômica deve ser fornecida para o aluno. Caso contrário, ele deve ter acesso à tabela periódica. Observe na tela. Temos exemplos de duas moléculas, duas fórmulas moleculares: H2O, fórmula da água, e H2CO3, fórmula molecular do ácido carbônico. Iniciando pela fórmula da água. Pegando então as massas atômicas dos elementos envolvidos, a gente vê o seguinte: hidrogênio, 1 grama, oxigênio, 16 gramas. Segundo passo é observar as quantidades de átomos dos elementos envolvidos. Observe, você tem 2 átomos de hidrogênio, então deve multiplicar essa massa atômica por 2. Oxigênio, você tem apenas 1 átomo, então continua ali apenas o número 16. Depois disso, você parte já para a parte matemática. Faz as multiplicações e depois a soma e chega num resultado igual a 18 gramas. Então,
uma molécula de água apresenta 18 gramas. Ou o mol de uma molécula de água é 18 gramas. Fácil? Vamos para o segundo exemplo. Molécula do ácido carbônico. Bora lá! Massas atômicas dos elementos envolvidos. Hidrogênio 1, carbono 12, oxigênio 16. Vamos ver quantos átomos de cada elemento químico existe nessa fórmula molecular. 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo apenas de carbono e 3 átomos de oxigênio. Ok, partimos para a parte matemática. Fazendo as multiplicações e posteriormente a soma de tudo isso, chegamos no resultado de 62 gramas. Então isso quer dizer que 1 mol de ácido carbônico pesa 62 gramas. Legal? Cálculo de mol não é difícil, é o passo a passo que você deve seguir. Mas, profe, e quando na fórmula molecular aparece um parênteses? A gente vai relacionar então igualzinho na matemática. Veja bem, utilizando novamente as massas atômicas. Eu tenho cálcio, oxigênio e hidrogênio. Massas atômicas então, respectivamente, 40, 16 e 1 grama. Vamos ver quantos átomos eu tenho de cada elemento na fórmula molecular? 1 cálcio. Entre parênteses, eu tenho a hidroxila, o OH. Então, olha só, são 2 átomos de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Faço as devidas multiplicações. Depois, partimos para a parte matemática. Fazendo esses cálculos e depois somando tudo isso, a gente chega ao resultado de 74 gramas, o que significa que 1 mol do hidróxido de cálcio apresenta 74 gramas. Isso é calcular mol. Galerinha, por hoje é só. Então você já sabe, precisando de uma mãozinha na química, com aulas claras, rápidas e objetivas? Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, curta, comente, tire suas dúvidas e nos encontramos numa próxima aula. Um super ultra mega power beijo no coração. Tchau, tchau!